A vida cristã não é posse, é comunhão. A vida cristã não é controle, é entrega. Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículos do 11 ao 18. Meus irmãos e minhas irmãs, nós celebramos hoje mais um dia dentro da oitava da Páscoa. A liturgia continua nos levando pela estrada da ressurreição. Esse caminho luminoso que, longe de ser apenas um fato histórico, se revela como uma experiência de encontro, uma experiência de transformação e de comunhão profunda com Deus. No Evangelho de hoje, nós vemos Maria Madalena diante do túmulo de Jesus. Ela chora, seu coração está ferido pela ausência daquele que tanto amava. E suas lágrimas, como muitas vezes acontece também conosco, embaçam a nossa visão espiritual. Maria Madalena está diante do ressuscitado, mas ela não o reconhece. Ela está próxima, mas ainda o procura no lugar errado, no túmulo da saudade, no passado da dor, na tentativa de segurar um Senhor que já passou pela morte e vive para sempre. E é nesse momento que acontece o milagre mais íntimo da Páscoa. Jesus a chama pelo nome, Maria. E a cortina das lágrimas se rasga. O coração dela se desperta. Ela se volta e exclama Rabuni, que quer dizer mestre. Esse diálogo breve e intenso nos revela algo muito profundo. A ressurreição não acontece apenas no corpo de Jesus. Ela acontece também em quem é chamado pelo nome e reconhece o ressuscitado. Na primeira leitura, a franqueza de Pedro, movido pelo Espírito, ao falar à multidão reunida em Jerusalém no dia de Pentecostes, se expressa até mesmo na liberdade e na capacidade de envolver os ouvintes no evento da ressurreição, por meio de um delicado tom de acusação. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que Deus fez Senhor e Cristo a esse Jesus que vós crucificastes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Não é uma acusação fria, mas um chamado à conversão. Aqueles que ouvem se sentem traspassados no coração, e perguntam: o que nós devemos fazer? Pedro responde com clareza e amor: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Quando o amor é verdadeiramente livre, ele não pode deixar de provocar libertação e cura imediata, como acontece com aquelas pessoas que se sentem transpassadas no coração diante das palavras de Pedro, tomadas por um desejo irresistível de fazer qualquer coisa para entrar em comunhão com o Espírito do ressuscitado. Meus caros irmãos e irmãs, ser imerso no nome do Senhor crucificado e ressuscitado é mais do que um rito, é um encontro pessoal. Significa admitir a total cumplicidade de nossa vida com o seu mistério de paixão, morte e ressurreição. É permitir que a nossa história entre na história dele, que o nosso nome se una ao nome dele, para que todo o peso da nossa vida, os pecados, as feridas, os fracassos, se encontrem no amor do crucificado e ressuscitado e encontrem nele sentido, resgate e redenção. No texto do Evangelho nós encontramos de outra forma um coração transpassado, que pode ser o caminho que conduz à alegria da ressurreição. Maria Madalena estava do lado de fora, junto ao túmulo, chorando. Maria Madalena está procurando por Jesus, querendo encontrá-lo, talvez para embalsamá-lo no sepulcro das lembranças e da saudade. Sua resposta à pergunta dos anjos mostra o quanto o desejo dela está centrado em encontrar e possuir o seu Senhor, aquele que ela chamava de amado, derrotado na cruz e sepultado,
E ela dizia: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 14. Maria precisa de 2 conversões para atravessar o véu ardente das lágrimas e reconhecer naquele que está diante dela não apenas o que ela procurava, o que ela procura, mas a si mesma inteira, quando ele a chama pelo nome, Maria. Somente após ser chamada pelo nome Maria, finalmente ela reconhece e adora o ressuscitado, realizando a mais difícil conversão, da tristeza para a alegria. Aos anseios de Maria, Jesus chama a sua atenção dizendo, no capítulo 20, versículo 17, não me toques, do grego, me mou raptou, que significa não me detenhas, não me toques. Jesus não proíbe o toque, mas indica a nova forma de relação que Maria terá com ele, que não será mais física e possessiva, mas uma relação espiritual e universal. Há uma ascensão em curso. Jesus deve voltar para o Pai e sua presença será pneumática, ou seja, pelo Espírito que ele prometeu como advogado e consolador. Se queremos reter o Senhor em nossas formas antigas, precisamos entender que ele nos convida a uma fé mais madura, não mais apoiada na posse ou nos sentidos, mas na escuta, na missão, no espírito, porquanto uma fé pascal é fé que solta, que entrega e que amadurece. O conjunto dos textos da liturgia de hoje deixa claro que não há ressurreição possível enquanto o nome de Jesus não se unir ao nosso nome, na ternura de um amor disposto a tudo, exceto no engano da posse. O ressuscitado não é alguém a temer ou a assegurar, mas um rosto a descobrir, no qual nós podemos reconhecer e aceitar o nosso próprio rosto, com todas as luzes e sombras. Deus se mergulhou na pobreza da nossa história para arrancar dos nossos olhos e corações todo o medo de ver e sentir e seguir adiante. Depois da Páscoa, o Senhor não está mais à frente como um objetivo inalcançável. Ele está dentro de nós, como espírito que fere e inflama com amor. Ele está atrás de nós, como o único capaz de caminhar com o nosso desejo mais profundo, nos orientando o nosso desejo definitivamente para o Pai e para os irmãos. É esse amor total que Ele nos levará a viver com o Pai, como filhos, e nele, filhos amados. E esse amor que toca a vida dos irmãos, que o Senhor nos confia. Maria Madalena foi a primeira a experimentar isso. E é por isso que Jesus a envia: vai dizer aos teus irmãos. Aquela que buscava consolo se torna agora anunciadora da Páscoa. A mulher que chorava no túmulo se torna agora, meus irmãos e minhas irmãs, voz de vida nova para os discípulos. Não se trata de segurar Jesus como Maria Madalena quis fazer, mas se trata de deixar-se conduzir pelo Espírito. Porque a vida nova não é posse, é comunhão, não é controle, é entrega. E essa entrega nos leva, como Maria Madalena e Pedro, a sermos testemunhas vivas da ressurreição. Por fim, como Maria Madalena que chorou diante do vazio, sem reconhecer que o Senhor estava ao seu lado, peçamos a Ele que abra os nossos olhos, que nos chame pelo nome e nos envie para proclamar com a vida: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Uma santa terça-feira na 8ª de Páscoa para você e sua família. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.